Esses últimos dias foram bem intensos no mercado cripto, que tivemos muita manipulação por parte das políticas do Donald Trump e também por parte dos institucionais. Onde o Bitcoin ele chegou a 78 mil, voltou para 94, depois caiu novamente e agora ele está mais lateral. Só que a volatilidade ainda não acabou, porque na sexta-feira vamos ter um grande anúncio histórico aí sobre as reservas de Bitcoin dos Estados Unidos. Bom, pelo menos é isso que a maioria está falando por aí e acredita, mas poucos estão olhando para o outro lado, a armadilha que pode estar por trás desse grande anúncio da reserva estratégica de Bitcoin no evento lá na Casa Branca Crypto Summit. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora e também sobre quais são as expectativas sobre o mercado cripto para essa próxima semana. E para continuarmos esse vídeo eu só peço aquele seu like na confiança clicando aqui no botão abaixo. Fechou, dupla? Então vamos lá. Já nesta primeira semana de março nós tivemos o anúncio, que na Casa Branca vamos ter o primeiro Crypto Summit, ou seja, um evento de criptomoedas agora no dia 7 de março. Neste evento vamos ter a apresentação de ideias e também de quais são as intenções do Donald Trump e do seu governo com relação ao mercado cripto, não só Bitcoin, mas também algumas altcoins seletas. Então é oficial, esse realmente é um comunicado por parte da Casa Branca e essa é a primeira vez na história que esse tipo de evento acontece. Então tudo parece muito positivo, já temos data marcada, parece que o mercado vai subir, mas nós não podemos nos esquecer do que acabou de acontecer e vem acontecendo desde janeiro deste ano, que são as manipulações dos políticos, Tivemos Donald Trump, tivemos o Milley e outros políticos, utilizando o mercado cripto como uma espécie de manipulação e ferramentas aí para enriquecimento próprio. Quando a gente achou que com a entrada dos Estados Unidos, o mercado cripto seria levado mais a sério, e atrairia mais investidores de mercado tradicional, na verdade aconteceu o oposto. E nessa última semana não foi diferente, a manipulação do Trump com relação ao mercado cripto. Então tivemos esse tweet, não podemos esquecer disso, ainda há poucos dias atrás, onde ele falou que nós teríamos uma reserva estratégica dos Estados Unidos de XRP, Solana e ADA Cardano. E aí eu te pergunto, o que essas moedas têm a ver com uma reserva estratégica? Então vocês viram, que no geral ele está querendo fazer uma reserva estratégica de altcoins, ou melhor, de shitcoins, e isso não faria sentido nenhum para o governo. Aí pouco tempo depois os assessores devem ter falado para ele, você não falou do Bitcoin e do Ethereum, aí ele ainda falou. E claro, na reserva também teremos Bitcoin e Ethereum. Só que pouco tempo depois desse tweet, que foi uma manipulação, onde XRP subiu, Cardano subiu, Solana subiu, Bitcoin, Ethereum e depois o restante das altcoins subiram no mesmo dia do anúncio, logo depois o tweet foi apagado, E as criptos desabaram após Trump deletar o anúncio da reserva estratégica. Então o tweet do Trump está sendo uma ferramenta de muita manipulação a curto prazo. Lembrando que no médio e longo prazo, ações de políticos, esse tipo de notícia não impacta em nada no fundamento do Bitcoin. Inclusive, dentro lá da nossa comunidade dos alunos da RCC, muitos falaram o seguinte, quando caiu lá para 78, 84, o Fábio falou: de 86 para 84 não vai fazer diferença nenhuma quando o Bitcoin bater os 150 mil dólares por unidade. Então nós sim estamos tendo essa manipulação de curto prazo, essas armadilhas aí que estão sendo jogadas por Donald Trump, pelos institucionais também, que estão manipulando o preço. E se você continuar firme no mercado e aproveitar essas correções para aumentar a quantidade de Bitcoin e talvez colocar um pezinho nas altcoins, você vai ser muito bem recompensado. Isso é a minha opinião. Inclusive, pegando aqui o que o nosso economista lá da nossa equipe de suporte, o Lucas, falou, ele disse o seguinte, no mercado cripto a narrativa do Bitcoin está extremamente forte, por isso que a sua carteira deve conter mais Bitcoin do que altcoins, é sempre bom lembrar disso. Enquanto a exposição em altcoins ainda é incerta, poucas estão superando o desempenho do Bitcoin, tornando as compras na faixa de 78 mil e 85 mil excelentes oportunidades. Já em relação à economia, o cenário segue indefinido. As políticas do governo Trump geram incertezas e a reunião do Fed no final do mês será crucial para entender a direção que os Estados Unidos devem tomar. Aí o pessoal lá dos alunos do RCC reagiram ao comentário. Isso daqui à primeira vista pode até passar batido, mas se você olhar para os fundamentos do Bitcoin, o que mais importa para sua alta está muito relacionado à oferta e demanda, principalmente com relação à liquidez global, que tende a fazer o Bitcoin subir quando a liquidez está aumentando, ou o Bitcoin pode ter correções de curto prazo quando essa liquidez está caindo. Então a única coisa que ajudaria o Bitcoin nessa reserva estratégica seria um aumento na demanda por Bitcoin, só que nós não sabemos ainda se isso realmente vai ter procedência, por alguns motivos bem específicos que poucas pessoas estão falando. Mas antes, vocês estão vendo essas notícias de manipulação, é sempre bom relembrar o que um dos alunos falou: eu não gosto de operar notícias, prefiro operar gráfico,
mas atualmente as notícias estão fazendo o preço dos ativos oscilarem demais. Um dia o Bitcoin chegou nos 95, no outro bateu 82, só nos resta saber aproveitar esses momentos de oportunidades. Muito bem falado. As notícias até podem impactar o preço no curtíssimo prazo, só que no médio prazo, ela não causa nenhuma mudança de tendência para alta ou para baixa. É a macroeconomia que influencia numa alta verdadeira ou numa queda real para uma entrada de um bear market. Então, no momento, essas oscilações, essas notícias, esses tweets do Trump são apenas ruído de mercado. Por isso, eu já lanço o alerta aqui para vocês para essa sexta-feira. Tomem cuidado com esse anúncio do Congresso do Crypto Summit, né? O Bitcoin, foi falado pelo secretário do Trump, né, que o Bitcoin ele será tratado diferente de altcoins na reserva estratégica dos Estados Unidos, porque eles viram, né, a bomba que foi depois que o Trump fez aquele tweet falando de XRP, Solana e ADA, e depois teve que deletar o tweet. Então, logo depois disso, eles já vieram com essa outra informação falando que as altcoins serão tratadas de um jeito e o Bitcoin de outro. Aí sim faz mais sentido, né? Do que daquela forma que o Trump falou. E o formato de reserva dos Estados Unidos deve ser anunciado nesta sexta-feira no evento Crypto Summit da Casa Branca, mas tomem cuidado com esse evento. E existem alguns motivos para isso, né? Porque além dessa manipulação do Trump que nós estamos vendo desde janeiro, ainda tem algumas questões aí envolvendo política mesmo, né, para ser aprovada uma reserva estratégica. Outra coisa, né, vão circular notícias e coisas como, por exemplo, isso daqui. Tomem muito cuidado quando eles falam, né, no dia 7 de março vai ser anunciado o Crypto Summit e a reserva estratégica e depois vamos ter Alt Season, onde o mercado vai estourar, né? Aí tem até colocando aqui 440 vezes. Isso obviamente não vai acontecer. Não tem liquidez no mundo, né, para fazer o preço das altcoins subirem tanto assim. Então, se nós tivermos uma alta, eu já adianto, essa não vai ser uma alta consistente, vai ser uma alta de voo de galinha. E se eles fizerem alguma coisa nesse evento, né, que já mostre de cara para o mercado que eles, na verdade, não vão fazer reserva estratégica por enquanto, aí a correção já vai vir antes. Então, não caiam em FOMO, não operem notícia, porque vocês sabem que quem está operando as notícias não está ganhando dinheiro, afinal, se todo mundo está olhando para uma direção, provavelmente aquilo não vai dar lucro. E o que mais importa para o Bitcoin subir, as altcoins subirem, ou caírem, é isso daqui, ó. No Bitcoin, pegando aqui uma das aulas, né, uma parte das aulas do RCC, onde eu falo, né, porque o Bitcoin ele é incrível no médio e longo prazo, ele basicamente tem uma oferta limitada e ele é deflacionário ao longo do tempo, né? Ele vai se tornando cada vez mais deflacionário. Isso significa que a moeda ela vai ganhando valor ao longo do tempo. É uma conta muito básica, né? Isso acontece por conta da forma que o Bitcoin foi programado e pelo sistema global que funciona hoje. Então, quanto mais próximo chegamos lá do final do número de Bitcoins, 21 milhões de unidades, né? Nós já entramos nesse platô, porque já foram minerados mais de 19 milhões de Bitcoins. A inflação do ativo ela cai drasticamente. Então, no início, ele era altamente inflacionário, né, nesta fase aqui, e depois essa inflação caiu drasticamente no ativo e ele é praticamente deflacionário. Lembrando que ele vai ser cada vez mais deflacionário ao longo do tempo. E nós já nos encontramos nesta fase aqui, ó, que foi a fase do halving que aconteceu lá em 2024. E é sempre bom lembrar, né, como é que funciona o sistema das economias mundiais. Aqui utilizando o real, mas isso funciona para dólar, euro, libra e seja qual moeda for. O mundo inteiro está funcionando desta maneira, onde os governos programam todos os anos um número para a moeda deles desvalorizarem. Tem governos que conseguem cumprir com essa desvalorização programada e tem outros que estouram o teto, que no caso o Brasil ele sempre estoura o teto. Então eu estou falando disso daqui, ó, o IPCA. Então, no Brasil, chamamos a inflação de IPCA, né? Um índice de preços aí do consumidor. É uma das formas de medir a inflação no Brasil. E se nós pegarmos aí nos últimos 20 anos, perceba como que o real ele veio desvalorizando, né? Isso por conta da própria inflação programada, mas também por várias outras questões do próprio real. Então, nos últimos 12 anos, com uma inflação de 6%, isso aumentou em 100% o preço de tudo aqui no Brasil. Então, compras de R$50 há 12 anos atrás, hoje eu preciso de mais de R$100 para fazer a mesmo tipo de compra. Então, no Brasil, mais ou menos a cada 12 anos, os preços das coisas dobram, ou seja, o seu dinheiro cai pela metade a cada 12 anos em média. Então, nos Estados Unidos, isso leva mais de 100 anos para acontecer, na Europa, isso leva um pouquinho menos de 100 anos, só que em todos os países, as moedas desvalorizam ao longo do tempo porque todas são inflacionárias. Os governos imprimem dinheiro
pegam dinheiro emprestado da população emitindo títulos do governo, eles pegam dinheiro emprestado, emitem dívidas, imprimem mais dinheiro para pagar essas dívidas e desvalorizam a moeda. E é nesse mesmo cenário que, da forma como o Bitcoin foi programado, ele se valoriza ao longo do tempo. É por isso que esse modelo aqui, o Stock to Flow, é que usa esse cálculo matemático, né, da oferta e da demanda do Bitcoin, utilizando com base essa questão da inflação também, da moeda fiduciária. Ele sempre tende a se valorizar. Ele tem momentos que ele se valoriza mais, que é exatamente nessa fase que nós estamos de expansão, e tem momentos que ele fica mais estável, que são essas fases aqui, onde o Bitcoin até corrige um pouco, e ele tende a ficar mais lateral. E repare que no longo prazo, né, pegando aqui o valor do Bitcoin e o modelo Stock to Flow traçado por essa linha aqui, ele tende a ser bem assertivo com relação a quais são os períodos de expansão, quais são os períodos de lateralidade e até contração do Bitcoin. Então agora nós estamos sim nessa fase de expansão do mercado, só que olhando para esses fundamentos do Bitcoin, só anunciar uma reserva estratégica ou só um tweet de um político não muda nada no conceito do Bitcoin, ou seja, isso não faz ele valorizar de fato, de forma consistente. Pode até causar ruído de curto prazo, mas não vai ser uma alta consistente. E é por isso que eu acredito que você tem que tomar muito cuidado com esse anúncio da sexta-feira. Porque é até bom lembrar isso daqui, ó. Para que uma reserva estratégica de Bitcoin realmente exista, ou até de altcoins exista, o texto ainda vai precisar passar pelo plenário da Câmara, pelo Senado dos Estados Unidos, antes de realmente virar uma lei, para essa proposta realmente vir a público e se tornar concreta. Como esse é só um evento de cripto, nós não temos nenhuma aprovação do Senado. Então, por isso vocês têm que tomar muito cuidado. Só falas e promessas ainda não significam nada, como a gente já viu aí no passado com relação aos tweets do Trump. O que nós precisamos que aconteça é exatamente isso que aconteceu com o Texas hoje, né, na data de gravação desse vídeo, no dia 6. Ó, o Texas aprova projeto de lei da reserva estratégica de Bitcoin no Senado por 25 contra 5, né, que seriam 5 contra a reserva. Então a maioria venceu e nesse caso esse projeto ele passou para frente. Então nós precisamos de toda essa burocracia para a reserva estratégica realmente ser confirmada com 100% de certeza. Então eu ainda acredito que é bom colocar o pé no chão e lembre-se, né, se todo mundo já espera uma coisa, se já tem data marcada para alguma coisa positiva acontecer, muitas vezes o mercado faz o oposto. As pessoas vendem nessa data. Sobe no boato e as pessoas vendem no fato. Então tomem cuidado com essa semana e sexta-feira principalmente. Não tomem decisões com base nisso, né? Utilize os fundamentos, análise gráfica principalmente do Bitcoin para você aproveitar as regiões de acumulação e ver as regiões que você não deve fazer nada. É só esperar, né? Mas agora que eu já dei esse alerta sobre a armadilha que podemos vivenciar, né? Lembrando que não é 100% de certeza, não tem como, ninguém tem bola de cristal, eu vou falar um pouco mais sobre os detalhes desse evento. O que nós já sabemos. Então nós temos lá as pessoas, né, Donald Trump da Casa Branca, tem outros dois aqui da Casa Branca, né, o David Sachs lá que foi nomeado o czar das criptos. Temos o Brad Garlinghouse, né, e todas essas outras pessoas. Por que elas são importantes? Essas pessoas, elas fazem parte de empresas que estão totalmente relacionadas a cripto, principalmente altcoins. E quais são essas altcoins, né? O Brad, ele é relacionado a XRP. Então isso daqui já nos mostra um direcionamento dos convites aí do Trump para esse evento. Ou seja, vai trazer visibilidade para essas altcoins, né? Essas pessoas que estarão lá. Temos lá Michael Saylor, muito famoso por acumular os bitcoins, né? Ele é do próprio Bitcoin, lá vem comprando com a MicroStrategy bastante Bitcoin com a sua empresa. Temos aí pessoas do Tether, né? Da USDT, temos pessoas da Solana, da ARK Investimento, né? Da Catwood, que é muito importante para cripto e algumas altcoins. Ela é uma grande investidora, ela gerencia um fundo de investimento em cripto. Temos o Charles Hoskinson, que é o fundador da ADA, então é importante também para a Ada Cardano, que estava lá estagnada, pode ser que ela ressuscite de alguma forma, pouco, né, mas pode ser que ela ressuscite. Também temos o fundador da Solana, o Vitalik Buterin, que é o fundador do Ethereum. Temos Nat Ellison, que é da Ondo Finance, que também é importante. Temos o Mark, que é da Avax e da NIR, e depois outros, né, o CEO da Coinbase, temos o CEO da Binance, o CZ, e o Paul Hutchins. Também temos lá o CEO da Crypto.com, também estará lá. Então temos as pessoas mais importantes aí do universo cripto estarão nesse evento. E por isso, para aqueles que estão segurando esse tipo de altcoins, pode vir algum catalisador por parte da política e do governo nessas altcoins específicas. E até mesmo pode ter alguns anúncios de incentivos, por exemplo, incentivos fiscais para o mercado cripto no geral, né? Porque vocês viram que tem pessoas que não são de projetos específicos, né? Tem CEOs de corretoras, tem
grandes investidores, tem o pessoal da Casa Branca lá também, né? Então, isso é interessante aí por parte das altcoins. Outra coisa que aconteceu, né, um dia antes, faltando um dia para o evento, o Trump, a empresa dele, né, de forma mais específica, a World Liberty Financial, ela fez compras aí faltando um dia, né? Então parece aquele movimento de inside trading, né, de pessoas que têm informações e já sabem o que vai acontecer e compram antes. Então ele fez uma compra ali de 10 milhões de dólares em Bitcoin e 10 milhões de dólares em Ethereum. Tem lá todos os registros, né, da World Liberty Finance nos dados on-chain. Também foi comprado ali a criptomoeda Move, né, que inclusive está subindo hoje. Então, se pegar o Bitcoin, por exemplo, ele está fazendo um padrão aqui de acumulação final na parte de formação de fundo. Aqui era topo, né? Ele estava em acumulação em topo, agora ele está em acumulação de fundo. E o que é interessante aqui do padrão gráfico do Bitcoin é que ele está fazendo aqui fundos mais altos do que os anteriores e ele já fez o fechamento dos gaps dos índices futuros, né? Aqueles gaps que eu tinha mencionado para vocês há um tempo atrás. E esses gaps aqui marcados em amarelo. Então esses gaps são regiões que atraem bastante o preço e ele fechou o gap dos 78 mil, isso é muito bom, fechou um gap que estava aqui em cima dos 94 mil e fez o fechamento deste outro gap nos 84 mil dólares, ou seja, sem gaps o Bitcoin tem espaço livre para voltar a subir, mas é claro que durante o mês de março ele vai fazer uma consolidação desse fundo primeiro, antes de subir forte. Então por isso, né, traçando aqui duas linhas num canal lateral aqui do Bitcoin na última fase de consolidação, eu procuraria voltar a acumular Bitcoin quando ele chegar mais próximo da parte inferior do canal, ou seja, entre 85 mil, 86 até 78 mil dólares. E quanto mais para cima desse valor, né, de 86 para cima, até 95 aqui, ou até mesmo a 102, que ele pode chegar aqui e continuar lateral, eu evitaria comprar Bitcoin, esperaria e não faria nada. Não vou tentar fazer trade de curto prazo, né, tentar vender aqui para comprar aqui, vender aqui de novo para comprar aqui, porque estamos muito próximo da fase final de formação de fundo, aí sim o Bitcoin engata uma alta muito forte e se você fizer esse tipo de trade, você vai perder toda a valorização. Então, independente desse anúncio de sexta-feira, o Bitcoin ele tende graficamente a fazer isso daqui, ó, ficar oscilando dentro deste padrão gráfico aqui. Ele até pode buscar os 102 mil, cair aqui de novo para 84 mil, para lá no futuro, aí sim ele romper essa região e vir buscar os 120 mil dólares. Então ele ainda está numa fase de consolidação, independente do anúncio de sexta, a gente ainda pode ver esse tipo de movimento no Bitcoin. Então por isso, né, eu não ficaria eufórico com o que acontecer depois de sexta-feira, depois do Crypto Summit. Com relação ao Ethereum, ele também está numa zona de consolidação de fundo, ele pode estar muito subvalorizado e muito descontado. Eu fiz compras de Bitcoin e Ethereum nessas últimas semanas, nesses últimos dias, né, comprei Bitcoin a 85, a 82, a 78, muito pesado a 78. Depois eu comprei de novo a 82, 85 e eu ainda tenho dinheiro para aportar, ainda tenho caixa. Mas a maior parte dos aportes eu já fiz. E todos os aportes que eu fiz, né, nessas últimas semanas foi utilizando a corretora Crypto.com. Essa é uma corretora que eu já utilizo há muito tempo e ela dá várias opções lá de moedas para você comprar e é uma das corretoras mais seguras do planeta hoje. Ela é considerada pelo ranking do Kaiko, né, como a corretora mais segura e transparente hoje. Inclusive, essa corretora ela entra dentro daquela regra de imposto das corretoras nacionais. Ou seja, até R$35 mil por mês, com lucro você tem isenção no imposto, diferente do que acontece com as corretoras internacionais. Se você quiser utilizar a corretora, né, vai ter aqui o link e o QR Code para você baixar o aplicativo. Mas com relação ao Ethereum, ele também está em zona de consolidação. Essa é uma região boa já de acumular Ethereum, mas quanto mais próximo de 2 mil dólares, 1.800 dólares, se ele chegar, né, melhor é de acumular Ethereum. Agora sobre essa outra criptomoeda altcoin que o Trump e a empresa dele veio acumulando. Óbvio que numa porcentagem menor, como vocês viram lá nos aportes, mas é uma moeda que ele vem comprando agora em fundo. Por enquanto, não tivemos nenhum anúncio aí relacionado ao governo sobre essa moeda, mas pode ser que ele tenha uma informação privilegiada e ele saiba de algo sobre ela, né? Por enquanto, ela está em tendência plena de baixa, só que está tentando fazer uma reação aqui embaixo, né? Essa é uma moeda que é muito difícil, né, ela voltar a subir, mas se o presidente, a empresa dele está comprando algo, ele sabe sobre essa moeda, né?
Então eu não compraria, mas aqueles que desejam correr um risco um pouquinho maior, né? Saiba que o Trump comprou ali 1,4 milhões de dólares em Move, né? Sendo 10 milhões em Bitcoin, 10 milhões em Ethereum. Outra coisa sobre essas políticas para as altcoins, existem algumas altcoins específicas que possuem sede nos Estados Unidos e vão se beneficiar com essas políticas aí do Trump. E aquelas altcoins que vocês devem ficar de olho são essas daqui. Primeiro, aquelas que são feitas, né, foram criadas e tem sede nos Estados Unidos, então tem algumas aqui, né, tem a Optimism, tem a Bet, Mana, Mina, todas essas eu não investiria porque, no geral, dificilmente elas voltariam a subir, mas dentro disso temos Ondo Finance, Uniswap, e dentre todas essas eu acredito que são as melhores, ou diria menos piores, né, dentro aqui desse tipo de altcoins. Então vale a pena ficar de olho nelas, principalmente a Uniswap. Outras moedas que podem ter aí, a aplicação de ETFs, e também elas são feitas lá nos Estados Unidos, né, tem sede nos Estados Unidos, estão aqui dentro. A Dogecoin, ela está fora porque não faz parte dos Estados Unidos, mas essas outras fazem parte dos Estados Unidos e ainda podem ter aplicação de ETFs, né, podem ter ETFs à vista. E são Chainlink, DOT, Bonk, Litecoin, HBAR, a Trump e a Melanie. Essas aqui vocês já sabem o que são, né? Esquemas de pump and dump, né? Essa daqui. A Bonk também eu não investiria. A DOT já é uma moeda que está esquecida. Pode ser que alguma coisa cause alta dela, mas ninguém utiliza mais o sistema. Pouca gente utiliza, né, o sistema da DOT. Dentre essas, as mais interessantes são HBAR e Chainlink, na minha opinião, né? Olhando para essas altcoins específicas. Então, eu ficaria de olho nessas duas aqui. A Chainlink tem muita chance de voltar a subir e a HBAR está fazendo um padrão gráfico muito bom. Olha só, no gráfico mensal, ela iniciou um padrão de alta, tá vendo? Então, ela teve esse mês de forte alta, um padrão de ignição. Teve mais um mês de alta, outro mês de alta, né? E fez aqui um padrão de shooting star, ou seja, de um padrão que é ruim, né, de correção, ela corrigiu e está se segurando aqui nesse suporte. Então ela pode ser que dê frutos, né, para quem começar a acumular essa cripto, até pelo padrão gráfico e link também. Agora olhando para outras criptos, né, que estão ainda em 4 narrativas diferentes, né? Tem os projetos de blockchain, que fazem parte aí dos projetos da Casa Branca, né? São todos esses dentro desse círculo azul. E dentre eles, né, temos aqui a Sui, que é interessante. A NIR pode voltar a subir. A Move, vocês viram, né, que o próprio Trump está comprando, então pode ser que tenha algo. Essas outras duas aqui, elas já estão piores, né, graficamente falando e também na narrativa. Então essas eu riscaria. Eu focaria mais em Sui, NIR e Move. Além dessas, né, que também estão nos planos da Casa Branca, temos ali XRP, uma moeda que vocês sabem que eu não gosto, e a da Cardano, que está esquecida, ninguém utiliza, mas pode ser que tenha alguma coisa com relação à Casa Branca. A XRP, dentre as duas, tem maior potencial do que a ADA. Agora, um outro setor que a gente ainda não falou, né, das moedas que foram mencionadas por Trump, que podem ter ETFs, e uma delas, né, é feita nos Estados Unidos, no caso é a Solana. A Solana, ela entrou naquele padrão de baixa, entrou num padrão de bear market, ela ainda está bem fraca, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? Fez essa barra de alta, de exaustão, né, entregou tudo no dia seguinte, e ela está tentando fazer uma consolidação de fundo. Solana ainda tem um risco grande de você entrar e perder bitcoins. Ela até pode subir, né? Mas o Bitcoin pode subir mais do que a Solana. Então hoje você está correndo um risco maior, mas saiba também que quem corre riscos maiores às vezes são muito bem recompensados. Mas dentre essas questões de Casa Branca, narrativa, Solana está numa narrativa boa, né, dos ETFs, e também foi mencionada por Trump algumas vezes. Depois temos claramente o Ethereum, segunda maior cripto, e o Bitcoin, a maior cripto do mercado, né? Essa que nós temos que estar de olho agora, porque ela está muito mais forte do que a 99,9% do mercado. Não é à toa que nas últimas semanas eu acumulei muito Bitcoin, fiz compras pesadas mesmo usando a Crypto.com, mandei lá para os alunos e para os membros do canal também eu mostrei, né, os pontos de entrada. Estou falando sobre esses pontos de entrada desde janeiro e que 78k poderia ser o fundo da queda para o pessoal reservar caixa para isso. Muitos alunos fizeram, muitos membros fizeram e depois eles mandaram mensagens lá agradecendo. Agora, se você quiser fazer parte dessa comunidade que é extremamente forte, a comunidade RCC, dos meus alunos do treinamento Rico com Cripto, você pode fazer a sua pré-matrícula aqui no primeiro link da descrição, fechou? As vagas da próxima turma serão abertas em abril, então se preparem para aqueles que desejam entrar no nosso treinamento que tem começo, meio e fim e dura 7 semanas. No mais, turma, sobre sexta-feira e sobre essas criptos que o Trump mencionou, tenham cautela quando ele começa a falar esse tipo de coisa
E evitem comprar no FOMO, ou seja, naquele medo de perder uma alta, né? Existe uma alta chance de você comprar topo. E quando o pessoal estiver com medo novamente, né, o mercado ele ter alguma correção futura, porque eu ainda acho que em março a gente ainda pode ter preços menores do que os 90 mil dólares que o Bitcoin está agora. Aí sim nós utilizamos mais um caixa para fazer aportes. Já dá para começar a colocar o pé em algumas altcoins, mas faça aportes pequenos e lembre-se daquele gerenciamento de risco da sua carteira. Espero te ajudar de alguma forma, dupla. Peço o seu like aqui embaixo que me ajuda demais e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal para você continuar recebendo informações com base em dados e não com achismo ou FOMO com medo de ficar de fora, fechou? Agora eu te espero neste vídeo aqui onde eu mostro que restam apenas 30 dias para fazer dinheiro com o mercado cripto. Então até lá. Um abraço!